Banco Central prevê que alimentos vão continuar subindo e o país deixará de cumprir mais uma vez compromisso com a meta de inflação. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que é injusto criticar salários de mais de R$100 mil de alguns juízes brasileiros. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é absolvido da acusação de desviar mais de R$10 milhões na campanha pela reeleição em 2022. Polícia do Rio registrou só em janeiro número de falsos sequestros maior do que nos últimos 5 anos. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá largada à remessa de imigrantes em situação irregular para a prisão de Guantánamo, em Cuba. China aumenta as tarifas de importação dos produtos americanos e decide investigar a atuação do Google. O governo brasileiro decide reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados na merenda escolar nas escolas públicas. E no Amazonas começou a funcionar a primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e o vice Tiago Pampolha, do PP, podem continuar trabalhando, por enquanto, sem problemas. Os dois foram inocentados da acusação de desvio de dinheiro durante a campanha pela reeleição em 2022. O Ministério Público pode recorrer. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retomou na tarde de hoje o julgamento do pedido de cassação do governador Cláudio Castro e do vice Tiago Pampolha. A audiência começou na última quinta-feira, mas foi suspensa após um pedido de vista do relator do caso, o desembargador Rafael Estrela. De acordo com o Ministério Público, a chapa de Castro não teria comprovado o uso e o gasto de cerca de R$10 milhões oriundos de fundos públicos durante a campanha de reeleição. E apesar das contas aprovadas, com ressalvas pelo TRE, a Procuradoria diz que há evidências de irregularidades nesses gastos. O órgão também argumentou que a quebra de sigilo bancário dessas empresas contratadas para a prestação de serviço durante a campanha eleitoral indicava indícios de irregularidades, mas o tribunal entendeu que não havia provas suficientes para confirmar o impacto desses gastos no resultado da eleição. O TRE formou maioria nesta terça-feira para rejeitar o pedido de cassação de Castro e do vice Tiago Pampolha. Com placar de 5-2 contra a cassação e a inelegibilidade, votaram a favor da manutenção dos mandatos o relator do caso, o desembargador Rafael Estrela, e os juízes Daniela Bandeira, Tatiana de Carvalho, Kátia Junqueira e Henrique Carlos de Andrade. Já os votos favoráveis à cassação foram de Peterson Barroso Simão e Ricardo Pellegrino. Durante o julgamento, a juíza Kátia Junqueira destacou que o Ministério Público não realizou oitivas de testemunhas nem perícia contábil nos dados bancários disponibilizados, o que poderia ter reforçado as acusações. Por outro lado, Peterson Barroso Simão discordou e considerou as irregularidades comprovadas. A defesa do governador Cláudio Castro argumentou que a campanha contratou 1.900 pessoas, todas identificadas nos extratos bancários, seguindo as normas do Tribunal Superior Eleitoral. O advogado do vice-governador, Bruno Calfati, ressaltou que Pampolha entrou na chapa apenas 20 dias antes do primeiro turno, o que, segundo ele, enfraquece as alegações do envolvimento dele nas supostas irregularidades. No ano passado, Castro já havia sido absolvido em outros processos de cassação relacionado a desvios na Fundação CEPERJ e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. No julgamento, o placar pela absolvição do governador e do vice foi de 4 votos favoráveis no plenário. Castro foi reeleito em 2022, ainda em primeiro turno, com 58% dos votos
votos válidos. Ele já estava no cargo desde 2020, com o afastamento por impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice. Embora o pedido de cassação tenha sido rejeitado no TRE, o Ministério Público ainda pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça do Trabalho de Alagoas determinou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello deixe de ter o controle acionário da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Globo no estado. As cotas acionárias de Collor serão penhoradas para pagamento de uma dívida trabalhista. O caso cabe recurso, mas já tem efeito imediato, segundo a decisão publicada na noite da última segunda, assinada pelo juiz Hamilton Aparecido Malheiros, da 10ª Vara Cível de Alagoas. Nela, o credor, um ex-jornalista demitido da empresa, afirma que não houve pagamento de R$ 422 mil devido. O processo trabalhista está na Justiça desde 2019, quando começou a recuperação judicial da TV de Collor. A defesa pediu a penhora das cotas, que ultrapassavam o valor da dívida. A Justiça do Trabalho concordou com os argumentos e determinou a penhora. Com a decisão, Fernando Collor pode deixar de ser dono da TV, que é parceira da Globo desde 1975. Em outubro de 2023, a emissora comunicou à TV Gazeta que não renovaria o vínculo por causa de escândalos envolvendo a TV de Alagoas nos últimos anos. Entre eles está o uso da afiliada, por parte de Collor, para receber propina em um esquema de corrupção. Collor foi condenado a 8 anos de prisão no STF em julho, devido ao caso. No início de novembro do mesmo ano, a TV Gazeta entrou com um pedido judicial para que a Globo não finalizasse o contrato de afiliação. Segundo o canal, sem ter o aporte da maior emissora do país, a empresa não vai conseguir cumprir acordos para pagamento de dívidas. A empresa carioca alega que a TV Gazeta segue com dívidas gigantes. Em 2 decisões em que analisou a situação, o Tribunal de Justiça de Alagoas concordou com a TV de Collor e concedeu decisões desfavoráveis à Globo. A empresa da família Marinho já levou o caso ao STF. A Globo já tem um acordo verbal com o grupo Asa Branca de Comunicação, dono da TV Asa Branca, sua parceira no interior de Pernambuco, para substituir a TV Gazeta assim que for permitido. Um projeto de lei em tramitação na Câmara propõe reduzir de 8 para 2 anos o tempo de inelegibilidade para crimes eleitorais. Com a mudança, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode ser beneficiado caso o projeto seja aprovado. Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe reduzir de 8 para 2 anos o tempo de inegibilidade para crimes eleitorais. A proposta de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, já recebeu 73 assinaturas de parlamentares de diferentes partidos, incluindo PL, MDB, PSD, PP e Republicanos. Se aprovada, a mudança poderia beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a 8 anos de inegibilidade por abuso de poder político. A punição ocorreu após a reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022 no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. A sanção o impede de concorrer às eleições de 2026. A justificativa do projeto argumenta que a pena atual gera instabilidade e insegurança jurídica a políticos e defende que um período de 2 anos de inegibilidade seria mais do que o suficiente como punição para irregularidades eleitorais. O tema, inclusive, tem gerado controvérsia, uma vez que a lei da ficha limpa já influenciou outras eleições no passado. Lá em 2018, então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de concorrer à presidência com base nessa legislação devido às condenações da Operação Lava Jato. Os seus direitos políticos foram restabelecidos em 2021, quando as sentenças foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta de alteração da lei da ficha limpa é vista como parte de um esforço maior da oposição para viabilizar a candidatura de Jair Bolsonaro em 2026. Além do projeto em tramitação, parlamentares aliados do ex-presidente buscam formas de reverter a sua inegibilidade.
O projeto foi protocolado em julho de 2023, logo após a condenação do TSE. Atualmente está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, com relatoria do deputado Felipe Barros, do PL. Além desse projeto, a oposição também defende outro relacionado à anistia, que pode beneficiar apoiadores de Bolsonaro envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 898 pessoas pelos ataques às sedes dos três poderes. A anistia é uma das bandeiras do ex-presidente, que vê na medida uma possível brecha para reverter as suas próprias condenações eleitorais. Apesar de manter o discurso de que será candidato em 2026, Bolsonaro evita responder diretamente se acredita que vai conseguir recuperar a sua elegibilidade a tempo. E veja a seguir, Banco Central prevê que alimentos vão continuar subindo e o país deixará de cumprir mais uma vez compromisso com a meta de inflação. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que é injusto criticar salários de mais de R$100 mil de alguns juízes brasileiros. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou o repasse de emendas parlamentares para 7 entidades depois que a Controladoria Geral da União examinou essas instituições. Entre as entidades beneficiadas estão o Instituto do Câncer de Londrina, no Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o repasse de emendas parlamentares para 7 entidades. A decisão foi tomada após a análise da Controladoria Geral da União sobre a transparência dessas instituições. Entre as entidades beneficiadas estão o Instituto do Câncer de Londrina, a Fundação Faculdade de Medicina e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos. Dino determinou ainda que 2 instituições devem fornecer informações complementares sobre a destinação dos recursos. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e o Instituto BR Arte terão um prazo de 10 dias para adequar seus portais de transparência sob risco de suspensão dos repasses. A decisão também estabeleceu que entidades que antes estavam impedidas de receber recursos sejam retiradas dos cadastros de restrição da Advocacia Geral da União. Entre elas estão a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco e a Fundação Faculdade de Medicina. No entanto, a CGU continuará monitorando a aplicação dos recursos. Outras 2 tiveram seus repasses suspensos por apresentarem problemas de transparência nos dados divulgados. Enquanto ocorre a discussão sobre o repasse de emendas, os gastos do Judiciário voltaram a ser tema de debate. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a legalidade dos adicionais salariais pagos a magistrados e afirmou que muitas críticas sobre os custos do Judiciário são injustas. Em entrevista, Barroso explicou que o volume de processos no Brasil é superior à média global, justificando indenizações concedidas a juízes que acumulam funções. Segundo ele, há casos legítimos de acréscimos salariais, como pagamentos por acúmulo de processos e férias convertidas em indenizações. No entanto, admitiu que há benefícios que precisam ser revistos. 870 juízes receberam vencimentos acima de R$100 mil, com pelo menos 4.200 magistrados ultrapassando essa quantia devido a benefícios acumulados. O maior valor identificado foi superior a 313 mil, pago a um desembargador de Pernambuco. Esses valores são relacionados a uma gratificação que adiciona 1/3 do salário para juízes que assumem processos de outros colegas por mais de 30 dias. Antes, esse adicional era contabilizado dentro do teto constitucional, mas mudanças nas regras permitiram que fosse pago separadamente. Durante a abertura do ano judiciário, Barroso também apresentou um balanço sobre o orçamento do STF. Desde 2017, o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação. E em 2024, teve um pequeno aumento decorrente da lei do arcabouço fiscal. E, a propósito, notícia que não sai nos jornais, nós devolvemos ao Tesouro R$406 milhões no ano passado.
Segundo Barroso, a participação do judiciário no orçamento fiscal era de quase 5% em 2009 e deve cair para próximo de 3% em 2025. O tema dos altos salários no funcionalismo público tem gerado controvérsias, especialmente após a proposta do governo federal para endurecer regras sobre pagamentos que ultrapassam o teto constitucional. Desde 1º de fevereiro, o limite salarial do funcionalismo foi reajustado para R$ 46.366,19, um valor mais de 30 vezes superior ao salário mínimo nacional. O Banco Central está prevendo que o preço dos alimentos vai continuar aumentando e o Brasil não cumprirá mais uma vez a meta de inflação para este ano. Segundo a ata divulgada hoje para justificar o aumento da taxa de juros em 1 ponto percentual na semana passada, existem vários motivos para a previsão, o que inclui uma economia sobreaquecida e os fatores externos, como as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por isso, o Comitê de Política Monetária avisou que na próxima reunião em março aumentará a Selic, atualmente em 13,25% ao ano, em mais 1 ponto percentual. E a decisão de Donald Trump de recuar na implantação de aumento de tarifas sobre produtos do Canadá e do México provocou um reflexo positivo para o dólar no Brasil. Hoje aconteceu a 12ª queda seguida, desta vez de 0,76% ao ano, o que levou a moeda à cotação de R$ 5,77, a mais baixa desde novembro do ano passado. E a Bolsa de Valores de São Paulo terminou o pregão em queda de 0,65% aos 125.147 pontos. E o estado do Rio de Janeiro bateu recorde em sequestros forjados. No ano passado foram 11 casos, um a mais que o total de casos verdadeiros registrados nos últimos 5 anos. Parentes de Daiverde da Silva, de 22 anos, receberam mensagens pelo Facebook de um perfil anônimo pedindo R$100 mil para garantir o resgate do rapaz, como sempre não faltou a foto e até uma chave Pix para o depósito do dinheiro. A família aflita logo procurou a Delegacia Antissequestro do Rio de Janeiro. No dia seguinte, foi feito um novo contato pedindo um valor bem menor, de apenas R$2 mil. Aí os parentes se juntaram e mandaram o valor para os sequestradores. Horas depois, Daiverde reapareceu cheio de feridas pelo corpo. Mas depois de prestar depoimento, ele admitiu que forjou o próprio sequestro. Foi uma tentativa para recuperar o dinheiro que perdeu em um site de apostas eletrônicas. Histórias como esta são cada vez mais frequentes no Rio de Janeiro. Somente no ano passado, a Delegacia Antissequestro solucionou 11 casos de sequestros forjados com o objetivo de tirar dinheiro de amigos e parentes. Segundo agentes, o número representa um recorde absoluto na história da delegacia. A quantidade superou o número total de casos verdadeiros do Estado nos últimos 5 anos. Segundo o Instituto de Segurança Pública, desde 2020, foram 10 casos. Mas a delegacia alerta que mesmo o sequestro sendo falso, o crime é real e sujeito a uma pena de até 20 anos de prisão. Um delegado de classe especial, mais alto cargo de hierarquia dentro da Polícia Civil de São Paulo, está sendo investigado pelo suposto envolvimento na morte do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. Ele foi assassinado a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. Antônio Vinícius Gritzbach denunciou a colaboração de polícias com membros do 1º Comando da capital e prometeu revelar a estrutura hierárquica do esquema. 8 meses depois de fechar o acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, ele foi morto com 10 tiros no aeroporto de Guarulhos. As investigações revelaram um esquema de corrupção policial nas delegacias de São Paulo, envolvendo ameaças, extorsão, vazamento de informações sigilosas e infiltração profunda do PCC nos órgãos de segurança. Até o momento, 27 pessoas foram presas, 17 são policiais militares e 5 policiais civis. Agora quem está sendo procurado é o delegado Alberto Pereira Mateus Júnior, que era de classe especial, o mais alto cargo de hierarquia, o da Polícia Civil de São Paulo. Depois de expedidos os mandados de busca contra ele, seus advogados divulgaram uma nota para garantir que ele sempre agiu de acordo com a lei.
E integrantes do PCC que importavam armas da Turquia foram presos hoje em Tocantins. A Operação Asfixia foi contra o tráfico de drogas. A Polícia Civil cumpriu 17 mandados de prisão contra traficantes que atuavam no Tocantins e em outros 5 estados. O grupo é suspeito de usar armas trazidas da Turquia para cometer assassinatos em Palmas e também do crime de lavagem de dinheiro. Além disso, a organização criminosa enviava armas para esses estados, alimentando guerras entre facções rivais. Segundo a polícia, o grupo teria movimentado R$20 milhões nos últimos 2 anos, de acordo com o delegado Alexander Pereira Costa, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. A célula continha núcleos de direção, gerenciamento, financeiro, transporte, venda e equipes de traficantes que atuavam na ponta. A operação apreendeu aparelhos celulares, máquinas de cartões, cartões bancários, cadernos com anotações do tráfico e mais de 16 mil em dinheiro. A ação também tem 20 ordens de bloqueio de contas bancárias. E veja a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá largada à remessa de imigrantes em situação irregular para a prisão de Guantánamo, em Cuba. E além de aumentar as tarifas de importação de produtos americanos, o governo da China avisou que vai investigar a atuação do Google. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira mais um de seus decretos. Agora, ele determinou a retirada do seu país de várias agências da ONU e pediu a revisão do financiamento americano à organização. O decreto ainda prolonga a suspensão de todo o financiamento americano à Agência para os Refugiados Palestinos. Com a nova determinação, tira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, órgão do qual não é Estado-membro, mas sim observador. A decisão coincide com a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington. O premier israelense já criticou o auxílio internacional a refugiados palestinos e acusou a agência de praticar atividades anti-Israel e seus funcionários de envolvimento em atividades terroristas contra Israel. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também afirmou que está disposto a trabalhar junto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a redesenhar o Oriente Médio. A fala de Benjamin Netanyahu ocorre em um momento em que as forças israelenses mudaram o foco da faixa de Gaza, onde é respeitado um cessar-fogo para a troca de reféns por prisioneiros palestinos, para a Cisjordânia, onde 2 soldados israelenses morreram durante um ataque nesta terça-feira. Netanyahu disse que acredita que, trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhar o Oriente Médio ainda mais e para melhor. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, no ano passado, o premier israelense se referiu ao eixo liderado por Teherã como uma maldição para o Oriente Médio e para o mundo. A articulação, que inclui grupos extremistas e governos da região, foi duramente castigada desde outubro de 2023, sofrendo as consequências de ações militares israelenses e da própria estabilidade regional. Diretamente, Israel enfraqueceu as capacidades do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano. As tropas do Estado judeu eliminaram boa parte dos 2 principais grupos que atacaram o território do país em uma guerra de 2 frentes. Israel também bombardeou em menor escala o Iêmen, de onde rebeldes Houthi também lançaram foguetes contra posições israelenses, o próprio Irã em ataques trocados e a Síria, que viu o governo de Bashar al-Assad cair, dando lugar a um novo poder que dá sinais de maior abertura para se integrar com a comunidade internacional. As negociações para a segunda etapa do cessar-fogo em Gaza deram início nesta terça-feira. As informações foram divulgadas pela porta-voz do grupo Hamas. O acordo de trégua na guerra entre Israel e Hamas, no território palestino, anunciado no dia 15 de janeiro pelo Catar, líder das mediações junto com Estados Unidos e Egito, previa um acordo de 3 fases, sendo as 2 últimas com termos a serem negociados,
durante a implementação da primeira fase. Durante o cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro, 18 reféns que estavam em poder do Hamas em Gaza foram libertados e, em troca, Israel soltou prisioneiros palestinos. Também houve um aumento na entrada de ajuda humanitária aos habitantes do enclave. Logo depois do encontro com o primeiro-ministro de Israel, o presidente Donald Trump foi taxativo. Os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza. Ele quer tirar todos os palestinos da região e já iniciou conversas com os governos do Egito e da Jordânia para que recebam em definitivo os palestinos de Gaza. A proposta foi bem recebida pela extrema-direita de Israel e rechaçada por autoridades do Hamas, que classificaram a sugestão como expulsão. E o presidente dos Estados Unidos também disse que os primeiros voos com imigrantes deportados, eles já chegaram em Guantánamo, base militar americana em Cuba. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, é que o primeiro voo foi enviado para a base militar, estaria levando 12 pessoas. O Pentágono informou que planeja expulsar do país mais de 5.000 migrantes detidos pelas autoridades americanas em cidades fronteiriças, como El Paso, no Texas, e San Diego, Califórnia. Os voos militares são uma forma cara de transportar migrantes. Um voo militar de deportação para a Guatemala na semana passada provavelmente custou pelo menos $4.675 por migrante. Trump tem recorrido cada vez mais aos militares para ajudar a executar sua agenda de imigração. Isso inclui o envio de soldados para a fronteira, o uso de aeronaves militares para levar estrangeiros em situação irregular para fora dos Estados Unidos e a abertura de bases militares para ajudar a abrigá-los. A chefe do Departamento de Segurança Interna americana se recusou a dizer no domingo se mulheres, crianças ou famílias migrantes seriam mantidas no centro de detenção da Baía de Guantánamo. Kristi Noem disse que o plano não era manter pessoas na base em Cuba indefinidamente e que a administração seguiria a lei dos Estados Unidos. A base já abriga uma instalação para migrantes, separada da prisão de alta segurança americana, para suspeitos de terrorismo estrangeiros, que tem sido usada ocasionalmente por décadas, incluindo para abrigar haitianos e cubanos resgatados no mar. A administração não disse quanto custaria expandir Guantánamo, estabelecida em 2002 para deter militantes estrangeiros após os ataques de 11 de setembro de 2001 e que ficou conhecida nos anos seguintes pelos casos de tortura cometidos por órgãos como a CIA, a Agência de Inteligência Americana, contra pessoas acusadas de terrorismo. Refugiados que estiveram presos no centro de detenção de migrantes em Cuba denunciaram em 2024 maus tratos e condições degradantes na instalação, incluindo exposição a esgoto a céu aberto, infestações de ratos e falta de água potável. Entretanto, apesar da fama da prisão para acusados de terrorismo, pouco se sabe sobre o centro de detenção de imigrantes, que o governo dos Estados Unidos também opera no local. E o governo panamenho anunciou que o Panamá não irá renovar acordo da chamada Rota da Seda com Pequim. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em visita ao país, comemorou a decisão e afirmou que a medida vai estreitar os laços entre o governo americano e o panamenho. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a sua viagem no Panamá, onde relatou progressos no seu esforço para diminuir a influência da China na América Latina em torno da crucial Canal do Panamá. A viagem foi precedida pelas deportações de imigrantes, algemados e acusações de que a China atua no Canal do Panamá por uma empresa de Hong Kong, que opera 2 portos nas entradas do canal. O secretário Marco Rubio disse esperar que o governo panamenho alivie as preocupações sobre a influência da China no Canal do Panamá, baixando o tom às ameaças do presidente Donald Trump e o desejo de recuperar o Canal do Panamá e o controle da via interoceânica. Trump não descartou o uso de força militar para recuperar o canal, que foi construído pelos Estados Unidos e entregue no final de 1999, com base em tratados bilaterais. O país vive um momento delicado com os Estados Unidos, mas o presidente José Raul Mulino reiterou para o secretário de Estado a soberania sobre o Canal do Panamá, que afirma ser dos panamenhos. Um dia depois de exigir, por meio de um comunicado, que o Panamá tomasse medidas imediatas,
o presidente panamenho José Raul Mulino disse que não renovará a participação do Panamá na iniciativa chinesa da Rota da Seda sobre cooperação para projetos de infraestrutura, assinada em 2017. Marco Rubio elogiou a decisão do presidente panamenho José Raul Mulino de sair da iniciativa do Centurião e Rota, o programa de construção de infraestrutura característico da China. É uma honra estar aqui, como eu disse. Uma das minhas prioridades como secretário de Estado é garantir que, sob o presidente Trump, tenhamos uma política externa na qual sejamos fortes e forneçamos apoio aos nossos aliados, e tem sido o contrário por muito tempo. O secretário de Estado dos Estados Unidos classificou como um bom passo, observando que o Panamá, que reconheceu Pequim em vez de Taiwan durante o primeiro mandato de Trump, se torna o primeiro país da América Latina a abandonar o Centurião e Rota. Alguns especialistas acreditam que o presidente dos Estados Unidos apenas busca exercer pressão, o que poderia declarar vitória se o país aumentasse os investimentos no canal, algo que a maioria dos panamenhos aprovariam. O governo da China anunciou hoje que vai taxar as importações dos Estados Unidos em 15%. É a retaliação à decisão do presidente Donald Trump de cobrar 10% a mais dos produtos chineses. Além disso, a China anunciou que vai investigar a atuação do Google. A briga aumentou. No final de semana, México, Canadá e China foram os primeiros alvos do presidente norte-americano Donald Trump. Os dois países, México e Canadá, sofreriam uma taxação de 25% para todas as exportações. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau falaram com o presidente americano por telefone, onde discutiram sobre uma série de temas como imigração e tráfico de drogas. Depois das negociações com o governo americano, Donald Trump então postergou em um mês os dois países. Após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às importações chinesas, a China se declarou que será forçada a responder e reiterou que pretende apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio. Em uma ofensiva na guerra comercial, o presidente Donald Trump anunciou que os produtos importados da China terão taxa de 10%. A China anunciou nesta terça-feira que irá impor novas tarifas sobre produtos dos Estados Unidos em resposta às taxações determinadas pelo presidente americano em cima de mercadorias chinesas. A decisão renova a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida foi anunciada na madrugada em Washington, assim que as tarifas sobre a China entraram em vigor. A partir de 10 de fevereiro, importações dos Estados Unidos serão taxadas em 10% a 15%, incluindo carvão, petróleo bruto e carros grandes. Trump 2.0 parece mais intransigente com a China. O secretário de Estado, Marco Rubio, chamou Pequim de a ameaça que definirá este século. A grande luta pelo poder do século XXI, porém, não é só sobre comércio. O sonho do presidente da China, Xi Jinping, é tornar a China a potência dominante do mundo. Alguns especialistas acreditam que Trump pode oferecer justamente essa oportunidade a Pequim. Pequim e Washington já entraram em uma acirrada disputa comercial anteriormente. O governo chinês parece ter esperança de fazer um acordo com a Casa Branca para evitar mais retaliações e para evitar que o relacionamento entre as duas maiores economias do mundo saia do controle. Afinal, Trump concordou em adiar medidas semelhantes sobre Canadá e México. O líder americano e o presidente da China devem conversar ainda nesta semana. E veja a seguir, o governo brasileiro decide reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados na merenda escolar das escolas públicas. E no Amazonas começou a funcionar a primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. A violência psicológica foi o tipo de violência contra a mulher mais recorrente entre as denúncias do Ligue 180 em 2024. É o que revelam dados do Ministério das Mulheres divulgados nesta terça-feira. No ano passado, entre denúncias, pedidos de ajuda e esclarecimentos por telefone e pelo canal de WhatsApp, foram 750 mil atendimentos. Em média, foram 2.050 chamados por dia. O Ligue 180 é um serviço do Ministério da Mulher que recebe denúncias de violações contra as mulheres no Brasil.
Também é possível registrar os casos de violência através do WhatsApp DDD 61 9610 0180. A central encaminha o conteúdo dos relatórios aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. Segundo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a maior parte das ligações são pedindo informações, caso a mulher saia de casa, se ela perde a guarda dos filhos, se perde o direito à casa e entre outros. São dados básicos e fundamentais para que a mulher possa tomar uma decisão. Em abril de 2023, o canal foi reformulado e ampliou o leque de atendimentos, e principalmente pelos atendimentos de WhatsApp, que cresceram 63,4%, passando de 6.600 no ano passado, que é o equivalente a 743 por mês, para mais de 14 mil em 2024, o correspondente a 750 mil atendimentos no ano passado. 132 mil foram denúncias de violência contra a mulher, 15,2% a mais do que em 2023. Entre as denúncias, 83 mil foram feitas pela própria vítima, mais de 48 mil foram realizadas por terceiros e 156 pelo próprio agressor. Ao denunciar uma violência, a denunciante informa quais violações ocorreram. Uma denúncia pode conter mais de um tipo de violação. As mais frequentes são psicológica, com 101.007 denúncias, física, com 78.651 denúncias, patrimonial, 19.095 denúncias, sexual, 10.203 denúncias, violência moral, 9.180 denúncias e cárcere privado, com 3.027 denúncias. Pesquisadores de duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos receberão aval da Agência Sanitária Americana para realizar testes clínicos com rins de porcos para transplantes em humanos. Os testes clínicos serão realizados inicialmente em 6 pacientes com insuficiência renal. Os pesquisadores pretendem dar uma resposta à escassez de órgãos para transplantes. Mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos estão na lista de espera para transplantes, inclusive mais de 90 mil que aguardam por um rim. Os pesquisadores realizaram as primeiras experiências com primatas que não foram bem-sucedidas e fracassaram, mas os avanços em edição genética e gestão do sistema imunológico deixam o objetivo cada vez mais próximo. Os porcos se revelaram doadores ideais, crescem rápido, se reproduzem em ninhadas numerosas e fazem parte da alimentação humana. O xenotransplante, ou seja, de uma espécie para outra, é um objetivo da ciência, mas ainda sem resultados de sucesso. Desde 2021, as duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos realizam experiências para implantar rins de porcos em humanos, inicialmente com pacientes com morte cerebral e mais recentemente com indivíduos vivos. O aval para transplantes em humanos foi autorizado pela Administração de Alimentos e Medicamentos, a Agência Sanitária Americana, para realizar testes clínicos com rins de porcos. Os testes clínicos serão realizados inicialmente em 6 pacientes com insuficiência renal terminal até chegar a 50 pessoas. O primeiro transplante está previsto para daqui 6 meses. O governo Lula anunciou hoje a redução de 20% para 15% o limite de alimentos processados e ultraprocessados na merenda das escolas públicas. O objetivo é oferecer uma alimentação mais saudável e cardápios mais equilibrados. A mudança será feita através de em uma resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse percentual passar por uma nova redução para chegar em 2026 ao patamar de 10%. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 2023 do Ministério da Saúde concluiu que a cada 7 crianças brasileiras, uma está com excesso de peso ou obesidade, o equivalente a 14,2% das crianças com menos de 5 anos. Entre os adolescentes, a taxa é ainda mais alta, são 33%. A iniciativa deve afetar 40 milhões de alunos, de cerca de 150 mil escolas públicas de todo o país. O governo também destacou que, no mínimo, 30% dos recursos do programa devem ser destinados para a compra de alimentos produzidos por agricultura familiar. O número de casos de dengue no Brasil no mês de janeiro aumentou em quase 200%. As mudanças climáticas, falhas de comunicação e falta de articulação política
agravaram o quadro da doença e dificultam o combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue no Brasil quase triplicaram entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Nas primeiras semanas do ano, foram 197.480 infecções registradas em todo o país, uma alta equivalente a 187% em relação ao mês anterior. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 41 mortes pela doença e outros 227 óbitos que ainda estão sob investigação. Em dezembro, foram 45 vítimas fatais e 50 ainda estão sendo investigadas. Em cada 10 casos de dengue, 6 estão concentrados no estado de São Paulo, que já registrou mais de 116 mil infecções pela arbovirose em 2025. Mas o cenário mais crítico acontece no Acre, com 3.787 diagnósticos confirmados e a alarmante marca alcançada de 430 casos a cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento da arbovirose do Ministério da Saúde. Em 2024, o país bateu o recorde histórico de mortes e casos de dengue, com 6.183 vítimas fatais confirmadas e mais de 6,5 milhões de diagnósticos da doença. O assunto desafia o governo, já que o surto da doença caminha junto ao fraco avanço da vacinação. O vírus da dengue possui 4 variantes e quem já teve a doença causada por um dos subtipos pode pegar novamente o outro subtipo. O ressurgimento do tipo 3 do patógeno é uma das causas apontadas para o aumento dos casos nos últimos meses, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Amapá, em dezembro. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde revelou que os atendimentos no SUS relacionados a transtornos de ansiedade dispararam nos últimos 10 anos. Os principais casos registrados são entre jovens de 10 a 19 anos. Os atendimentos no Sistema Único de Saúde relacionados a transtornos psíquicos tiveram ao todo um aumento de mais de 4.000% de casos. Em anos anteriores, o número de atendimentos não passava de 2.000. Mas na última década, são mais de 53 mil casos registrados em crianças e adolescentes. Segundo especialistas, esse aumento está diretamente relacionado ao uso de dispositivos eletrônicos como celulares, tablets, o que inclui o acesso às redes sociais que contribui no aumento dos distúrbios entre os jovens. A necessidade de comparação, a busca pela imagem perfeita e o isolamento social são alguns dos fatores que levam ao desenvolvimento da doença. Considerando o aumento dos casos, é perceptível que os transtornos mentais, que antes eram ignorados ou negligenciados, são mais discutidos na sociedade, o que garante mais oportunidades para as crianças e adolescentes serem diagnosticadas logo cedo. Além disso, o SUS tem priorizado o tratamento da saúde mental com programas e serviços especializados para atender essa demanda crescente. Mesmo com essa evolução, os especialistas alertam a necessidade de investimentos em programas educativos para cuidados com a saúde mental, acesso a acompanhamentos constantes e, principalmente, garantir um ambiente cada vez mais acolhedor e compreensivo para os jovens. Muitas pessoas que praticam exercícios ao ar livre sentem falta da orientação de um profissional. Embora uma lei de 2015 obrigue a presença de profissionais de educação física nessas áreas, a medida ainda não foi implementada. Sem essa supervisão, o risco de lesões aumenta. Sônia mantém o hábito de praticar atividade física 3 vezes por semana na Orla Morena, em Campo Grande. Manter a saúde física, mental, essa é a importância. Ela sente falta da orientação de um profissional para auxiliar na execução correta dos exercícios. No início nós tínhamos uma pessoa que orientava aqui. Ela já deu umas dicas e a gente segue. A senhora acha que falta um profissional aqui para orientar as pessoas?
seria bom. Esse espaço voltado à prática de exercícios físicos precisa contar com a presença de um profissional qualificado para orientar as pessoas. A exigência está alinhada à regulamentação da profissão de educação física, que determina que toda academia, seja ela convencional ou ar livre, deve ter o acompanhamento de um profissional registrado. Uma lei publicada em 2016 autorizava o Poder Executivo a disponibilizar profissionais e estagiários da área de educação física nas academias ao ar livre. No entanto, na prática, a medida ainda não está sendo implementada. Mesmo já sendo legal, né, a contratação desses profissionais da área de educação física, do bacharel, para estarem nas academias ao ar livre, até hoje não aconteceu, né? O problema está perto de se resolver e, de acordo com a nossa lei, que é a lei que regulamenta a profissão da educação física, que é a 9696 de 98, né, que trouxe a regulamentação e a segurança assim, da profissão de educação física, ela fala que qualquer academia, para existir, ela precisa da presença de um profissional do bacharel para aquele local estar funcionando. Então, na lei não diz que a academia, se ela não tiver teto, se ela for academia ao ar livre, ela se isenta dessa responsabilidade. Então o CREF, que é o conselho, que é um órgão que regulamenta, assim, que fiscaliza, que orienta, está nas ruas, né, fiscalizando e orientando os gestores para que corrijam esse erro, para trazer inclusive muita saúde para a população com esse profissional. Atividades físicas sem orientação adequada pode aumentar o risco de desenvolver lesões. O exercício físico ele só existe com a prescrição, que é com uma orientação, né, com algo programado, com volume e intensidade. Porque ficar todo dia fazendo a mesma coisa nesses lugares onde tem aparelhos, isso não ajuda em nada. E pode trazer algum risco até para a população, porque essas pessoas estão sem orientação, nem sabem se pode fazer aquele movimento ou não. Tivemos uma conversa agora recente com o diretor-presidente lá da FUNESP, que trouxe uma notícia boa para a gente, que em breve ele vai começar a resolver esse problema. A partir de fevereiro agora, ele começa a colocar em alguns lugares da cidade profissionais de educação física para atenderem a população, porque só assim nós teremos saúde. O estado do Amazonas ganhou a primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. Na inauguração foram exibidos um documentário e curtas-metragens com temas ligados à cultura indígena e amazônica, ao meio ambiente e à ancestralidade. A aldeia indígena Inhambé, na zona metropolitana de Manaus, inaugurou o primeiro cinema em um território indígena da Amazônia. O projeto Cine Aldeia, liderado pela cineasta indígena Thaís Cocama e lançado em 2019, se tornou um centro cultural para exibições de filmes e workshops. A importância é de a gente estar sendo protagonista da nossa própria história e estar levando, né, o cinema para as pessoas que ficam impactadas com a estiagem. A estiagem ela dificulta a nossa saída da aldeia, né? Quando o rio está seco, a gente é surpreendido com esse impacto da estiagem. A gente vem andando 2h30 e dificulta o nosso acesso à cidade para assistir um cinema, um filme, entendeu? E hoje a gente vai poder estar assistindo na nossa própria aldeia. É um sonho realizado, né? Que as crianças vão poder assistir os filmes, o documentário, as coisas que acontecem lá fora, porque nem todos têm acesso à cidade, né? A gente tenta colocar os nossos filhos, nossas crianças para estudarem dentro da aldeia mesmo, para que eles não possam estar correndo o risco de sofrer algum, como é que eu posso dizer, ainda existe preconceito. Na abertura foram exibidos o documentário de Cocama, Traços da Resistência, além de curtas-metragens que mostram o talento de indígenas de todo o Brasil. É muito importante, assim, é a disseminação da cultura, né? Ter a cultura, tanto quanto ver outros parentes nas telas, ver sendo produções realizadas por outros parentes também, isso incentiva muito. Isso mostra que a gente pode chegar lá também. As crianças que são pequenas, que gostam de fotografia, que gostam de filmar, que gostam de atuar, mostra para elas também que elas podem estar ali. Então elas têm onde se espelhar também. De acordo com a Agência Brasil, o Cine Aldeia é um dos projetos selecionados pelo concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural Audiovisual por meio da Lei Paulo Gustavo. O objetivo é promover a inclusão cultural e fortalecer a identidade dos povos originários por meio do audiovisual.
Inclusive, eu participei de alguns projetos que me levou, né, a... E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.